Estamos aqui agora, nessa tarde, com essa mesa cheia de personalidades, com colegas advogados. E para quem não me conhece, Flávia Machado, advogada e hipnoterapeuta, conduzindo os trabalhos dessa tarde. Estou aqui ao meu lado com um grande colega, o doutor Rafael Fernandes, advogado. Seja bem-vindo, doutor Rafael. Tudo bem? Tudo bem. Você? Tudo bem? Obrigado. Doutor Rafael, que é especialista em acidente de trabalho. E a gente vai conversar um pouquinho. Conta um pouquinho aí, se apresente, conte a sua história, para que a gente possa conhecer o seu trabalho belíssimo. Obrigado. Um prazer. Primeiramente, agradecer o convite e ser muito bem recepcionado. E em relação ao meu trabalho, eu sou especialista em acidente de trabalho e saúde do trabalhador. Eu comecei a estagiar aos 17 anos no nosso escritório hoje. Eu sou sócio do escritório Otelo e Fernandes, advogados associados. Eu comecei a estagiar aos 17 anos nesse escritório e aos 19 anos eu me deparei com algumas situações de acidente de trabalho. Eu devia estar no quarto ou quinto período da universidade. E começaram a surgir situações perto de mim, entendeu? Isso ainda na faculdade, Isso, né? Na faculdade. E a minha família é do Ministério Público Estadual, entendeu? Então, todo mundo, promotor de justiça criminal. Meu pai é procurador de justiça criminal. E caiu essa situação dentro do escritório. Aí eu comecei a acompanhar alguns casos, inclusive tinha gente próximo de mim com problema de acidente de trabalho. Eu fui começar a entender o que era acidente de trabalho, coisa que eu até então nunca tinha parado para verificar isso. Eu estou falando de uma situação de 29 anos atrás, faz 30 anos agora, esse ano. E comecei a estudar e o escritório começou a entrar com ações contra empresas, porque tinha empresas aqui no Rio de Janeiro com uma epidemia de doenças. Por exemplo, 2.000 funcionários numa empresa, uma multinacional no Rio, e 300 a 500 pessoas tinham problema de lesão por esforço repetitivo. Sim. Isso nós estamos falando dos anos de 96, 97. E que talvez nem na época nem era entendido ou conhecido o que é a famosa LER, né? Justamente. Antigamente não se falava nem DORT, se falava somente em LER, lesão por esforço repetitivo. E nem se falavam, talvez nem soubessem Ou que nem isso era soubesse o que possível seria. acontecer. Com certeza. Aí eu comecei a ingressar com as ações pelo escritório, ações indenizatórias contra a empresa, essa empresa multinacional. E quando eu vi, tinha umas 300 a 500 pessoas da empresa dentro do escritório. Então foi aquele nicho assertivo que fez com que o escritório realmente se tornasse uma referência, né? Sim. E dito isso, eu comecei a estudar e comecei a me aprofundar no tema. E a grande dificuldade do acidente de trabalho é a fase pericial. Entender sobre laudos, conseguir conversar com o perito, entender o que o perito está dizendo, com terminologias médicas, lógico, nós estamos falando de questão de medicina do trabalho. E eu me debrucei e caí em cima disso. Teve até eu vou compartilhar aqui. Eu, quando me formei, aos meus 22, 23 anos, minha mãe, Deus a tenha, virou e falou para mim: Rafael, você não vai seguir a carreira do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, promotor de justiça? Eu falei: não, mãe. Os clientes com problema de saúde me abraçaram. Eu não vou abandonar esse pessoal. Entendeu? E assim, então, eu estou nessa batida há 29 anos, faço 30 anos agora, só dedicado ao acidente de trabalho. E aí, além da área da advocacia, nessa parte de acidente de trabalho, acaba que a nomenclatura médica se tornou muito importante, e aí é um advogado que muitas vezes até a pessoa acha que é médico também, porque vai discutir de igual para igual com o perito, né? Sim, perfeito. Tanto a medicina quanto a engenharia ambiental. Eu tive que estudar um pouquinho de engenharia ambiental também para poder entender, porque naquela época se falava muito em perícia de engenharia, em perícia ambiental. Entendeu? A gente fala: que perícia ambiental? É um engenheiro ambiental que vai na empresa e verifica os riscos. Hoje em dia, o médico do trabalho está fazendo tudo isso. Ele está fazendo a perícia de nexo, está fazendo a perícia médica. Então, eu tive que realmente me debruçar nisso, conversar com os peritos. Naquela época, muitos peritos, muito bons, na época do Tribunal de Justiça, antes de sair para competência da Justiça do Trabalho, a questão indenizatória, muitos peritos antigos. Eu sentava e falava:
doutor, me explica isso aqui, por favor. Me faz entender isso aqui. Quando você fala que existe uma incapacidade permanente aqui, parcial, específica, me explica esses detalhes aqui. Por que não é uma incapacidade genérica? Por que não é incapacidade para todas as funções? Por que ela é somente específica? Como é que o senhor conseguiu alcançar esse percentual? Me explica. Então, eu batia e muitos deles me ajudavam na época. Não, doutor, você tem que entender assim, assim, assado. Isso foi entrando na minha cabeça. Aí, com um tempo, eu sentindo a grande dificuldade dessas ações, a fase pericial, eu montei minha equipe técnica. Quais são os maiores exemplos assim de acidente de trabalho que o colega atua, que o escritório, além da lesão de esforço repetitivo, teriam outros exemplos? Sim. As doenças ocupacionais fazem parte do maior volume dos processos. Temos acidentes típicos também com traumas, inclusive com morte. Eu tenho uns 2, 3 casos muito tristes, todos são muito tristes, porque ele não abala somente o trabalhador. A vítima não é só o trabalhador. A vítima é a esposa dele, são os filhos dele. Ninguém para pensar, uma pessoa que fica paraplégica ou tetraplégica, o que vai ser da vida dela? Que perde um braço, que perde uma mão, uma das mãos, que perde uma perna, ou que perde os 2 membros superiores, como eu já vi, e os 2 membros superiores perdem os 2 braços e as 2 pernas, com choque elétrico, com descarga de eletricidade. Eu tenho um caso que realmente isso tem uns 20 anos. Eu atendi um rapaz que era cego de uma das vistas. E ele tinha ficado cego coisa de uns 2, 3 meses. Aí ele sentou no escritório, olha, o que aconteceu comigo? Eu estava trabalhando, consertando o piso de uma lanchonete, como se fosse pedra portuguesa, uma coisa assim. Ele com uma ponteira e um martelete, batendo para quebrar a pedra. Entendeu? Ele virando a madrugada para trabalhar, porque a lanchonete que abriu o dia seguinte, alguma coisa assim. E numa dessas batidas do martelete e na pedra, veio uma farpa na vista. Chegou na hora. Quanto é que custa um óculos de proteção desse hoje? R$8? R$15? Por que não forneceu? E sem falar do protetor auricular. Né? Então, aí você para conversar com uma pessoa dessa, ela está falando que você está lacrimejando e está sentindo dor na vista. Então, você imagina, com 18 anos tem que pingar colírio anestésico na vista pro resto da vida. Então, acabou com a vida dela. Isso tira do mercado de trabalho esse tipo de pessoa, entendeu? Essas pessoas. E, na verdade, por exemplo, eu tenho um número aqui de 2022. Nós estamos falando mais ou menos de 600 mil acidentes de trabalho no Brasil. Nossa. 2022. Isso são dados oficiais dentro da formalidade. Sim, porque a gente tem aí um mercado de trabalho informal gigantesco. Sim. Né? Imagina quem não tem carteira assinada e que está nessa situação de trabalho. Então, pode ser que esse número de 600 mil vá para 700, 800, 900 mil. Só de mortes catalogadas, nós temos em torno de 2.538 mortes, em média, em 2022. Nós estamos falando de uma morte a cada 3 horas e 40 minutos no Brasil. Nossa. E essas indenizações, né, vitoriosas do escritório, elas, além de valores pecuniários, que eu acredito que sejam volumosos, ele tem algum tipo, também tem êxito no que diz respeito a pensões vitalícias, a danos a terceiros, no caso, a familiares, que seriam aí danos reflexos, né? Como é que funciona isso? Tá, sim, normalmente as pessoas que ficam incapacitadas em razão do trabalho, vai gerar a questão do dano material, uma pensão, pode ter um dano emergente, uma situação de um plano de saúde, se conseguir um plano de saúde para ela também, todo o tratamento durante a vida dela. Eu já consegui alguns casos dela de todo o tratamento durante a vida toda dela, entendeu? E algumas pensões que realmente vão dar um conforto para aquele trabalhador que sofreu acidente de trabalho e que está fora do mercado de trabalho. Mas só que, em muitos dos casos, aquele trabalhador precisa de ajuda em casa, porque a incapacidade dele é tão alta, a gente chama de uma incapacidade além do normal. Ele precisa de auxílio
de pessoas, de profissionais. E o que acontece? A esposa, a mãe, o filho, para a vida para se dedicar a ela. Aí vem a questão do dano reflexo. Né? O dano por ricochete, porque acaba influenciando na vida de terceiros, da família. Fora que, muitos dos casos, tem um caso também no escritório, lamentavelmente, de suicídio, que gera esse tipo de incapacidade, esse tipo de expulsão do mercado de trabalho, vem a gerar um suicídio fora outros danos à saúde mental. Nossa, e fazendo isso com amor, com dedicação, né? A gente vê na sua fala muito assertiva, muito carinhosa, e a confiança que quando os clientes buscam o colega, o Dr. Rafael, junto lá ao escritório, o acolhimento, né? Sim. Porque você recebe uma família que Sim. está sofrendo, uma família que está com dor, né? Então, o acolhimento, aquela escuta ativa, não há dúvida nenhuma que a gente só identifica sucesso no escritório, né? Obrigado pelas palavras. Na verdade, a dedicação total do escritório. Inclusive, um dos requisitos de contratação dos meus colegas, nossos colegas advogados dentro do escritório, é a empatia. Bom. Se não houver empatia com o ser humano, com aquele trabalhador que se machucou, porque ele vai precisar da gente, ele precisa da gente, ele precisa de uma palavra, ele precisa de um conforto. Durante esses 29 anos eu já ouvi por demais, Rafael. Já pensei em me suicidar. Estou me separando da minha mulher. Precisa até de atendimento terapêutico, né? Com certeza. O problema é que a empresa, muitas das vezes, não quer, demite a pessoa doente, que é uma regra praticamente no Brasil, e o INSS, às vezes, dá uma alta prematura e esses trabalhadores não sabem o que vão fazer. Eles ficam no que chamamos de limbo jurídico, Justamente. Né? Ele fica no limbo e não sabe para onde ir, porque não consegue uma instrução. Por isso a importância de ter um advogado especializado em acidente de trabalho, para que consiga dar um norte para essas pessoas. Essa é a minha missão. Muito bem. Então, doutor Rafael, deixa aí para todos que estão nos assistindo agora no Sábado é Show, nesse podcast, Doutor Vê-se Podcast, os seus contatos, que são contatos muito preciosos, que talvez muitas pessoas que estejam assistindo aqui o programa não tenham nem identificado que podem estar sofrendo na sua empresa ou na iminência de sofrer algum tipo de acidente de trabalho. Então, deixe seus contatos. Doutor Rafael Fernandes, por favor. Obrigado, doutor. É o Instagram, rafaelfernandes.advogado. Rafael Fernandes, Fernandes com S, rafaelfernandes.advogado. E é onde fica localizado o escritório do doutor? Fica em Niterói, na Amaral Peixoto, número 500, sala 706. Muito bem, parabéns. E eu tenho realmente que elogiá-lo, porque hoje advogados humanizados são muito difíceis de se encontrar. Então, parabéns pelo seu trabalho. A gente deseja cada vez mais sucesso. Obrigado, muito doutora. Bom, muito bom. Muito obrigado.